a nossa casa está em festa. Este sorriso é pra você, irmãos. Hoje a nossa casa está em festa. Vem festas no nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa. Porque você está aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Hoje a nossa casa está em Hoje a nossa casa está em festa. Porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. E um sorriso bem gostoso para os novos e para os antigos. Número 57.
Nosso boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho. Nesta nossa penúltima reunião do ano. Parece incrível, né? Mas é verdade. Eu sei que a grande parte já está em clima de Natal, né? Gastando o 13º, nas compras, nos presentes. Faz parte da nossa vida material. Mas agora é hora então de levarmos os pensamentos a Jesus, ao nosso querido Bezerra, aos nossos amigos espirituais, nos desligarmos da nossa correria lá de fora, sabemos não é pouca, né? O importante é que aqui chegamos para o nosso refazimento. E assim então, vamos desligar o nosso celular, apacentar os corações, a consciência, para que possamos então iniciarmos e desfrutarmos de mais um grande banquete que Jesus reservou para todos nós. E neste banquete também iremos aprender um pouquinho mais, né? E o nosso aprendizado da noite vem através do nosso irmão Ubirajara, que é um trabalhador do CEOI, que é Centro de Estudos Espíritas Jesus Gonçalves, que fica lá em Jacarepaguá, e que mais uma vez nos dá a honra da sua presença, aceitando o nosso convite, o que desde já ficamos gratos. E agora então, vamos à nossa leitura inicial, que é do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Somos todos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes à de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente. A opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com o teu modo de ser. Que assim seja. E assim vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Isa. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre. Nós que já estamos nos preparando para festejar o aniversário. E vamos dizer assim, querido Mestre, há muitos anos atrás, do alto da tua cruz, tu pediste perdão para nós, porque não sabíamos o que fazíamos. Quase 2000 anos passaram e nós ainda precisamos do teu perdão, porque ainda não sabemos o que fazemos. Ainda não conseguimos, Mestre, te seguir
seguir verdadeiramente como queres ser. Através do amor, através da bondade, através da caridade. E assim, Mestre Jesus, nesta noite em que mais uma vez reunidos estamos em Teu nome, nesta querida casa, nós pedimos as Tuas bênçãos e o Teu perdão. Nos perdoe, Mestre, nos abençoe. Abençoe a todos que aqui chegaram à procura de ajuda, a todos que aqui chegaram trazidos pela saudade de Ti. Abençoe também, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que estão pelo meio da rua, que ainda não te conhecem. Abençoe, esteja com eles, esteja com cada um, e nos dê permissão de iniciarmos o estudo da noite de hoje. Abençoe nosso irmão Birajara, que ele possa receber a intuição e falar diretamente aos nossos corações. Que possamos sair desta casa hoje, Senhor, melhor do que entramos. Que assim seja, Mestre Jesus. Nos abençoe sempre. Graças a Deus. E assim, então, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos e boa noite a todas. Que essa doce e serena paz de Jesus, que sempre está presente nas casas espíritas, nas casas cristãs, nas casas onde se desenvolve os ensinamentos e as obras que Jesus Cristo nos indica, nos concita, nos convida a realizar. E essa não é uma casa diferente de outras casas espíritas que nós temos assim o prazer, a honra, a alegria de poder estar presente com esses nossos irmãos que comungam desse ideal espírita, fazer com que aquilo que Allan Kardec nos pede sempre, que é divulgar a doutrina dos espíritos sempre que pudermos. Então, em todos os cantos onde a gente puder passar, e não dizer que é espírita, mas se mostrar um espírita, através dos nossos exemplos, através das nossas palavras, através dos nossos comportamentos. Que eu acho que é isso que é o mais importante para todos nós. Nós não precisamos ter ambientes luxuosos, como a gente percebe nas várias casas que a gente vai, mas sim ambientes com conforto, porque para isso conforto existe, para que a gente possa tê-lo, mas não precisamos de muitas pompas nem circunstâncias. O que precisamos é estarmos cada vez mais simples e demonstrarmos a nossa humildade sempre que ela for solicitada a cada um de nós. Nós trouxemos um estudo hoje que é do livro Problema do Ser, do Destino, e depois se acrescentou da dor, mas o nome verdadeiro do livro é O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Esse livro já foi estudado na nossa casa várias vezes. Nós temos um grupo de estudo só das obras de Leon Denis. E esse livro, em particular, é um dos meus preferidos, porque Leon Denis nos faz entrar em contato conosco mesmo, através dos ensinamentos da doutrina espírita. E, segundo, a gente sabe, através dos estudos, se Allan Kardec não aceitasse compilar a doutrina dos espíritos, Leon Denis seria o segundo que estaria com a disposição. Tanto é que toda a obra de Leon Denis é muito similar à obra de Allan Kardec. Mas Leon Denis se voltou muito mais para a filosofia, e trouxe a filosofia espírita de uma forma assim muito contundente. Então, quem lê esse livro, quem estuda esse livro, que a gente lá estuda ele muito, e profundamente, a gente vai perceber que fala diretamente ao espírito que somos na personalidade que estamos. Então, o que precisamos é o espírito, não mais a personalidade, mas sim o espírito absorver esses conhecimentos e fazer com que o espírito seja cada vez mais forte
através daquilo que a personalidade vivencia naquele momento. Então, as potências da alma é o que nós carregamos dentro de nós. Todos nós somos filhos de Deus, somos filhos do Pai Criador. Se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é força, é poder, se Deus é tudo de bom, tudo isso de bom cada um de nós tem dentro de si. Só que a gente ainda não sabe manipular bem todas essas potências que Deus já colocou dentro da gente. Viemos lá do primitivo e estamos engatinhando, estamos apenas na segunda fase, no segundo estágio da nossa evolução, que é no provas e expiações, já aí adentrando na regeneração. E ainda tem muito chão para a gente caminhar. Mas para que a gente possa caminhar e evoluir, é necessário que eu entre em contato comigo mesmo, que eu perceba em mim o que eu carrego em mim. E quando Deus nos enviou Jesus para ser o embaixador da terra, para ser o nosso guia, o nosso modelo, e com todos os seus conhecimentos, é um aviso de que se eu quiser evoluir, se eu quiser encontrar-me a mim mesmo, eu tenho que fazer isso através de Jesus, é através dos seus ensinamentos. E Leon Denis não arreda pé dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, a gente trouxe aqui um pequeno ensaio para a nossa reflexão, porque eu só vejo doutrina espírita como algo para se refletir, para que você possa pensar, e não decorar, e não decorar questões do Livro dos Espíritos, não, é para você entrar em contato com esses ensinamentos que os espíritos nos trazem. Os espíritos desencarnados para os espíritos encarnados, porque nós somos espíritos também. Então, quando a gente fala espírito, parece, né, que a gente está se referindo a algo, a pessoas, a seres que estão distanciados de nós. Não, todos nós estamos no mesmo plano, todos nós estamos na Terra, todos nós estamos vivenciando essas energias que o planeta nos fornece e nos dá, né? E a cada um as suas obras, né? A gente sabe disso. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Todas as vezes que eu vou, e a gente vai ver quais são essas potências, né? Algumas delas. E todas as vezes que eu vou despertando essas potências dentro de mim, é dessa forma que eu vou atingindo essa felicidade. Se nós perguntarmos para um grupo, quem quer ser feliz? Todo mundo vai levantar a mão. Mas essa não é só a questão quem quer ser feliz, porque todo mundo quer. A pergunta seria, o que você está fazendo para ser feliz? Essa que é a questão. Para que eu possa saber o que eu estou fazendo para ser feliz, eu tenho que entrar em contato comigo mesmo. Não só com o que eu estou fazendo materialmente falando, mas o que eu estou fazendo no meu pensamento, no meu coração, nas minhas ações, no meu comportamento. Ou seja, de que forma que eu estou utilizando todo o potencial, todas as potências que Deus já me concedeu, de que forma que eu estou utilizando isso na Terra. Primeiro, a gente tem que saber quais são essas potências. A gente já sabe. Hoje em dia, ninguém mais pode dizer que não sabe. Todos nós sabemos. Hoje nós erramos sabendo que estamos errando. No passado a gente errava e não sabia, mas hoje a gente sabe. Né? Pelo advento da internet, você aperta um botão, você sabe o que você quiser. Então hoje não tem mais desculpa para dizer que errou e não sabia. Eu errei, assumo o meu erro e vou procurar não errar mais. Então, é na vida íntima, ou seja, no seu íntimo. Não é na vida do outro, que é outra coisa que a gente tem que parar também, de se preocupar muito com a vida do outro. E começar, ou então dar continuidade à preocupação que você deve ter com a sua vida. Porque ninguém vive a vida de ninguém. Ninguém salva ninguém, ninguém cura ninguém, ninguém vai viver a vida do outro. Não, eu só posso viver a minha.
Eu só posso transformar a minha vida. Eu não tenho esse dom, eu não tenho esse poder de transformar a vida de quem quer que seja. Então, eu só posso transformar a minha. E, para isso, eu tenho que parar de me preocupar com a vida daqueles que me cercam, né? A primeira potência, vontade. E aí vem a reflexão. Qual é o nível de vontade que a gente guarda dentro da gente? Eu sou uma pessoa que tenho vontade de fazer, de progredir, de construir, ou sou uma pessoa que fica esperando, quieta, não me movimento, não faço esse movimento? Ou seja, como é que está essa potência dentro de você? Né? Porque Deus tem uma vontade absurda e absoluta de que todos nós sejamos felizes. E para isso ele faz tudo o que ele tem que fazer. Agora, qual é a vontade que eu tenho para fazer o próximo feliz? Ou para fazer você mesmo feliz? Onde é que está essa vontade? Será que a gente reclama mais, chora mais, né, do que agradece mais? Porque se a gente parar para pensar, nós temos muito mais bênçãos do que sofrimento. Né? Porque é só a gente olhar ao nosso lado, né? Sempre vai ter alguém que sofre muito mais do que a gente está sofrendo, que é mais carente do que as nossas próprias carências. Ah, mas você falou para não se preocupar com o outro. Assim, não é questão de me preocupar com o outro, que eu não vou suprir a carência de ninguém. Eu vou suprir a minha. Mas eu não posso achar que eu sou a pessoa que sofre mais no planeta, que Deus me abandonou, que Deus não existe, que Deus não gosta de mim. Ou, quando muito, colocar a culpa em terceiros. Não, eu sofro por causa de fulano, eu passo pelo que eu estou passando por causa de cicrano, quando ninguém tem nada a ver com isso. Eu me permito, de repente, porque eu não tenho ainda uma vontade tão absoluta dentro de mim, uma vontade relativa e fraca, para poder sustentar em mim aquilo que eu desejo para a minha própria vida, né? A maior de todas as potências, Leon Denis nos diz, a vontade é a maior de todas as potências. Sem vontade, a gente não faz absolutamente nada. Nada. Né? Responsável por nossa evolução. Ora, se eu não tenho vontade de progredir, se eu não tenho vontade de construir, se eu não tenho vontade de ser cada vez melhor, como é que eu vou evoluir? Então, eu tenho que ter essa vontade que me impulsiona, essa mola que me impulsiona para construir o que eu tenho que construir para a minha vida, né? Atua sobre o corpo fluídico, sobre o meu perispírito. A gente aprende, né, que nós temos corpo, perispírito e espírito. E tudo que nós desenvolvemos na nossa vida, seja para as coisas boas ou para não boas, elas estão impressas no meu perispírito. Eu desencarno, o corpo fica, porque é matéria, e o espírito segue com seu perispírito. Que muitas pessoas pensam, né, que o espírito é um ser. O espírito não tem forma, o espírito é uma centelha, uma luz. Né? Quem dá forma ao espírito é o perispírito. Se você vê uma garrafa de água, se você pegar a água e jogar, ela vai se esparramar. Agora, se você joga dentro de uma vasilha, de um pote, de uma garrafa, ela vai tomar a forma da garrafa. Então, é isso que faz o perispírito, né? Então, ela é responsável por nossa evolução, atua sobre o corpo fluídico, modifica as suas vibrações. Pensa numa pessoa totalmente inerte, parada, né, que não faz nada e que não quer fazer nada. Estão pensando? Estão vendo essa pessoa? Agora pensa numa pessoa superativa. Uma pessoa que quer construir, que não para quieta, que faz, que acontece, que isso, que aquilo outro. Vocês devem conhecer pessoas desses dois, né, desses dois segmentos. Quem vocês acham que está evoluindo mais? É aquela que tem mais atividade, que está querendo mais, que quer construir mais, que quer fazer mais. Essas pessoas têm vibrações, elas vibram na alegria, na felicidade, na construção, porque todos nós sentimos uma alegria muito grande quando algo na nossa vida dá certo.
né? Então, porque essa vibração é que vai dar continuidade a que eu possa caminhar cada vez mais para as minhas conquistas, né? Deixa-nos apropriado a novas e elevadas sensações. Traz de novo a imagem da pessoa inerte, que não quer nada. Sabe aquela... acho que é um desenho, né, que fala assim, ó vida, ó azar. Não tem uma coisa assim? Né? Que é aquela que fica ali parada, de braço cruzado, e todo mundo aqui agitando, fazendo, e ainda reclama que o outro está fazendo, né? Está agitando, né? Não faz agora não, deixa para depois, não precisa fazer agora, não sei o quê. Eu estou com 74 anos e eu confesso que eu não consigo parar. Eu tenho uma energia, né, que é de 30 anos, que quando eu tinha 30 anos eu não tinha. Porque à medida que a gente vai entrando em contato com a doutrina dos espíritos, parece que a coisa vai alimentando a gente, vai dando força, vai fazendo com que a gente sempre faça mais. Então eu nunca digo não para a doutrina espírita, né? Tem palestra nas comunidades, eu vou, é para pessoas alcoolizadas, eu vou, é para prostitutas, eu vou, é no presídio, eu vou, não tem problema. Eu vou onde for. Por quê? Porque isso é primeiro para mim. Primeiro a aprender sou eu. Então é uma ação, é um trabalho que eu faço e que cada vez me dá mais vontade de fazer. Agora, se eu ficar, não vou não, o quê? Eu moro lá no Camorim, né, próximo, Jacarepaguá. E levei quase 2h30 para chegar aqui, né? Se eu chegasse assim, não vou não, é muito longe, eu vou ficar em casa. Olha, está passando uma série fantástica. Aí você liga, se esparrama no sofá, aí dá um intervalo, você vai lá na geladeira, come o que tem, volta, daqui a pouco está obeso e está lá no sofá. Qual é a produção que a gente teve na nossa vida? De que forma a evolução se deu com uma vida desse tipo? Nós não estamos aqui para ficar parados. Deus criou todo o universo, tudo que a gente possa ver e sentir. E nós somos os seus co-criadores de todo esse universo, de todo o nosso planeta, pelo menos, né? Então, nós somos os trabalhadores que vêm para dar continuidade àquilo. Deus nos criou o espírito, pronto, está criado. Isso daí ninguém consegue fazer e ninguém nem sabe como é que se dá a criação de um espírito, por enquanto. Isso é matéria lá para o planeta, né, de final de regeneração, quem sabe. Né? Essa matéria ainda não cabe na nossa cabeça, no nosso entendimento. Então, o que Deus pretende para cada um de nós é que cada um de nós dê continuidade àquilo que Ele pretende para cada um, né? Prepara-o para degraus mais altos na existência. Isso seja na vida material como na vida espiritual. Se você quiser chegar a ser diretor, presidente de uma empresa, você vai ter que ir de degrau em degrau. Né? Ninguém se torna médico se não cursar uma faculdade de medicina. Né? Para ser médico, você tem que cursar uma faculdade de medicina. Para ser um bom médico, você faz pós-graduação. Para ser um médico melhor, doutorado, mestrado. Para ser um médico excelente, fazer formação no exterior e por aí vai. Não para nunca. Não para nunca. Isso materialmente falando, e espiritualmente falando, é a mesma coisa. É o homem de bem do Evangelho, né? É a aquisição de tudo aquilo que a gente puder ter. A nossa evolução ela se dá por 2 segmentos, por 2 asas. A aquisição de conhecimento e a parte moral. Para evoluir a parte moral, eu preciso primeiro conhecer. Esse é o estágio que nós estamos aqui na Terra nesse momento. Aquisição de conhecimento. Hoje, só quem não adquire conhecimento, quem não quiser. Porque está tudo aí para todo mundo. Foi liberado, né? Houve um tempo, e eu sou desse tempo, né, jovem, criança, em que a gente tinha que ir para a igreja, na igreja católica, né? A gente sentava, ouvia a missa, às vezes em latim,
não entendia absolutamente nada, e quando questionava um padre ou uma freira sobre o que foi dito, ainda levava bronca. Ou seja, o conhecimento era só para eles. A gente fala porque a gente também já foi padre, já foi religioso, católico, em algum momento das nossas reencarnações. Então, o conhecimento era para alguns. Os outros não tinham esse acesso. Hoje isso acabou. E a doutrina espírita é muito responsável, principalmente os centros espíritas, é muito responsável por isso, porque abriu o conhecimento para todo mundo. Não tem mais esse negócio de que não pode para um, não pode para outro. É para quem quiser. E se você quer, procure, faça, adquira seu conhecimento. Quando você tiver com esses conhecimentos, você começa a adquirir a sua parte moral, né? Que é a parte da caridade, é a parte de se doar, é a parte de não mais privilegiar a matéria em detrimento do espírito. E é essa a nossa caminhada aqui na Terra. Age tanto no sono físico, se à vontade. A vontade age tanto no sono físico quanto na vigília, ou seja, dormindo ou acordado, a vontade está agindo. Os nossos objetivos de melhorar são buscados nos dois lados da vida, tanto na vida encarnada quanto na vida desencarnada, tanto na Terra, aqui entre nós, como depois que a gente deixa o corpo por aí, né? A vontade vai derrubando pouco a pouco obstáculos à frente. E isso aqui é importante, ó. O poder da vontade é ilimitado. Não tem um limite para a sua vontade. Como nós estamos mergulhados ainda, né, num planeta de provas e expiações, numa energia que não é muito boa, essa energia ela vai trazendo para nós as nossas escolhas. Então, se eu trago de outras reencarnações determinados momentos que eu vivi, não muito bons nas minhas vidas, né? E nessa reencarnação, mergulhado nessa energia, se eu não tiver uma vontade muito firme em me desviar daquilo que é errado, eu acabo caindo a cometer de novo as atrocidades que eu venho cometendo. Porque se eu estou aqui, não é porque eu sou bonzinho. Eu estou aqui porque eu trago uma herança, né, de muitas coisas ruins que eu fiz ao longo das minhas reencarnações. E que hoje essa doutrina abençoada nos ensina que nós podemos nos melhorar, que nós podemos nos desfazer desses laços, desses nós que nos prende às nossas iniquidades do passado. Então, essa vontade, esse poder da vontade é ilimitado. Você tem um poder ilimitado dentro de você. Basta a gente procurar entender, saber e procurar de que forma que a gente pode desenvolver essa vontade em nós. E aí já tem várias bibliografias que a gente aprende isso. Querer é poder. Leon Denis adora isso. Tudo que desejamos de bom, de bem e de bom, mais cedo ou mais tarde se realiza. Basta estarmos de acordo com as leis divinas. Não tenham dúvida disso, mesmo aquele que sofre, entre aspas, muito, porque a gente precisa entender de uma vez por todas, e não é muito fácil as pessoas entenderem isso, ainda mais aquelas que não têm o conhecimento da doutrina espírita, que a dor e o sofrimento é uma bênção. A gente não considera isso. Acontece, está tudo muito bem, acontece alguma coisa com a gente ou com um familiar, um ente querido, porque Deus não existe, porque Deus não gosta de mim, porque isso, porque aquilo. A gente esquece totalmente tudo aquilo que está à nossa volta, como se a gente não pudesse sofrer aquilo que a gente está sofrendo. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo carregou uma cruz, foi crucificado, sem fazer nada. E aí a gente reclama porque está sofrendo isso, porque está sofrendo aquilo. É complicado, né? Então, todas as vezes que a gente passa por uma dor e por um sofrimento, eu, pelo menos, me lembro logo de Jesus carregando aquela cruz.
e sendo crucificado. E não tenho o direito de ficar reclamando. Eu não tenho esse direito de reclamar, né? E eu aproveito essa dor e esse sofrimento e pergunto para essa dor e para esse sofrimento: o que vocês estão querendo me dizer? O que vocês estão querendo me ensinar? E é a partir daí que eu vou começar a delinear, eu vou amenizar essa minha dor. Por quê? O sofrimento, ele é, para cada um de nós, ele é necessário, mas a dor é opcional. Vai doer se a gente quiser, né? Então, quanto mais eu sei, quanto mais eu trabalho no bem, menos eu sinto. Eu conheci Amazonas Hércules, um ranceniano, né? Não sei se as pessoas conheceram, tiveram esse prazer. Ele é até o nosso mentor da obra social da nossa casa. Uma pessoa fantástica, maravilhosa, com rancenice, passou praticamente uma vida inteira ajudando o próximo, com sofrimento atroz. O nosso mentor, Jesus Gonçalves, teve hanseníase, com problemas no fígado, nos rins, em tudo, e não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Por isso que os dois estão aí na espiritualidade, trabalhando, né, junto a Bezerra de Menezes, o Jesus Gonçalves, e a outros, né, companheiros da espiritualidade que a gente conhece, que estão trilhando esse caminho do bem, para que a gente também possa segui-los, né? Então, querer é poder. Tudo o que desejamos de bem e de bom, mais cedo ou mais tarde se realiza. Basta estarmos de acordo com as leis divinas. Tá, mas quais são as leis divinas? Aí já é outra palestra, né? Já tem que ser outra palestra, porque está lá tudo no Livro dos Espíritos, no Evangelho, para a gente saber o que é as leis divinas, né? Outra potência da nossa alma, a consciência, o sentido íntimo. Diz-nos os Espíritos que as leis de Deus estão na nossa consciência. E isso é um fato que, com o tempo, a gente vai entendendo da seguinte forma. Quando a gente faz uma coisa que não é muito boa, a gente fica com aquilo na cabeça, a consciência fica doendo, alguma coisa está errada na vida da gente, a gente se sente mal, até eu me desfazer disso, né? Quando eu faço um mal para alguma pessoa, ou essa pessoa me faz o mal, eu mantenho dentro de mim uma mágoa, um ressentimento. E essa mágoa, esse ressentimento, eles vão cada vez mais penetrando no meu ser e, às vezes, até transformando um câncer para poder a gente acordar e despertar. Muitas das vezes a gente vai para uma horizontal para poder refletir aquilo que a gente não reflete na vertical. Eu estou em pé, estou trabalhando, estou caminhando, estou fazendo, estou acontecendo. Acontecem as coisas, né? E eu estou insistindo, vou para uma cama com uma doença para que eu possa ali ficar imóvel e refletir na minha vida, né? Então, são coisas que acontecem na gente e que a nossa consciência, o nosso sentido íntimo, o seu íntimo. Será que a gente tem o hábito de perguntar quem eu sou? Quem eu sou? Né? E eu acho muito interessante que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de que forma? A primeira, que é Deus? Reparou que Kardec não perguntou o que é Deus e nem perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. Se ele pergunta o que é Deus, ele está limitando Deus a alguma coisa. Se ele pergunta quem é Deus, ele está levando ao nosso entendimento de que Deus é uma pessoa. E olha a sabedoria desse mestre, né? Ele pergunta que é Deus. Aí a gente traz isso para a gente. Que sou eu? Pergunta para você, o que é você? Aí você vai dizer, eu sou um homem, sou uma mulher, sou isso, aquilo outro. Você vai se descrever. Quem sou eu? Ah, eu sou Bira, blá, 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 blá. Agora a pergunta, que sou eu? A gente fica meio embatucado, a gente não encontra as respostas, porque de verdade eu não sei que sou eu.
Eu só sei quando eu parto para os estudos dessa doutrina que me clareia. Qual foi a resposta dos espíritos? Deus é a inteligência suprema, né? E por aí vai. Então, se eu sou seu filho, eu sou a inteligência também. Não sou suprema, mas eu sou inteligência. E diz lá que nós somos inteligências, né? Então, isso aí faz parte do nosso sentido íntimo. O perceber-nos no tempo e no espaço, nós, né, aqui, sabemos o que somos. É também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer, né? Se você se perceber agora, aqui nesse momento, você vai se ver sentado numa cadeira, dentro de uma casa espírita, ouvindo um estudo. Né? Esse é o meu, eu me perceber no tempo e no espaço. São 8h35 nesse tempo, eu estou dentro da casa espírita, sentado numa cadeira e por aí vai. É também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. E aí a gente vai. Viver é o sentimento que temos de viver. Qual é o seu sentimento de viver? Você está satisfeito com a sua vida? Você está vivendo da forma como você gostaria de viver? Você está fazendo da sua vida algo que é produtivo? Agir. De que forma é a minha ação com relação à minha vida? Pensar. O que eu penso? Porque eu sou o que penso. E o pensamento, ele materializa. O que eu penso, eu materializo. O que eu penso? Então, para que a gente queira uma vida melhor, eu tenho que pensar coisa boa, para poder materializar essas coisas boas. E querer. Como ele falou, querer é poder. É só você querer, né? Se esforçar para esse querer. Manifestará a vida infinita, o sentimento, o juízo, a faculdade de perceber o mundo invisível de maneira mais elevada, sente as verdades morais, suas causas, suas leis. Lembra, isso está falando da consciência, seu sentido íntimo. Ele vai se manifestar a minha vida infinita. Eu não morro, quem morre é o corpo, o espírito vive, é uma vida infinita, né? Vai se manifestar nessa vida o sentimento, o juízo. Que sentimentos que eu guardo dentro de mim? De que forma que eu vivencio a minha vida com os sentimentos que eu estou sentindo nesse momento? Qual é o juízo que eu faço de valor de mim mesmo e das pessoas que me cercam? Para que elas possam me servir de exemplos para aquilo que elas fazem de ruim, eu não faça. E aquilo que elas façam de bom, traga para mim. Né? A faculdade de perceber o mundo invisível é acreditar. Quando a gente fala em morrer, a maioria de todos nós acha que não vai morrer, não tem esse sentimento. Acha que vai morrer o outro. Ó, vocês vão morrer, eu não. Né? Não tem essa perspicácia, né? Não conseguem entender ou não dá o valor que essa morte tem que trazer para a gente. Ela tem que funcionar para todos nós como a morte do corpo físico. Porque quando a gente morre, o espírito vai nascer de novo, renascer na espiritualidade. E quando o espírito reencarna, ele morre aqui na matéria. Né? Então, de que forma que eu trago isso para mim? De maneira a perceber o mundo invisível, né? A espiritualidade, de maneira mais elevada. Sentir as verdades morais, né? Que isso aqui também é muito estudo. Essa questão das leis morais, as suas causas e os seus efeitos. Outra potência, o livre-arbítrio. Deus nos concedeu a cada um de nós o direito de escolha. E aí eu paro para pensar, depois que a gente entra em contato, né, com esses ensinamentos, como é que têm sido as minhas escolhas? Elas têm feito bem para as pessoas? Elas têm feito bem para mim?
né? Como é que está sendo as minhas escolhas, né? De baixo, né? Parou aqui. A liberdade é condição necessária do espírito, livre-arbítrio. Sem liberdade, não construímos nosso destino. Quando está falando de liberdade, está falando de liberdade do espírito, porque o espírito é livre. O espírito está prisioneiro agora, nesse corpo de carne, mas o espírito é livre. Uma ideia disso é quando a gente dorme. O corpo fica lá dormindo, mas o espírito vai para onde nós pensarmos, né, como é que é os nossos pensamentos, o espírito vai seguir para essa fase, tá? Então, a liberdade é a condição necessária do espírito, é necessário que cada um de nós tenha o livre-arbítrio. Uma outra coisa também muito interessante com relação ao livre-arbítrio é o seguinte, né? Um exemplo, nós temos um parente, um ente querido que está, né, de coma, sofreu um acidente grave e está de coma, né? E ele estando de coma ali, né, fica as pessoas sem saber o que fazer. Desliga a máquina, não desliga a máquina, o que faz? Deixa, não deixa, né? E aí a gente vai considerar que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Mas ele não tem como colocar o seu livre-arbítrio ali naquele momento para ele decidir o que ele quer da vida, né? Então, nós precisamos construir o nosso destino. E eu só posso construir esse destino se eu tiver essa responsabilidade da minha escolha, da minha liberdade, né? E aí, outras pessoas que estão mais ligadas a ele é que vão ter que decidir, de alguma forma, o que seria melhor para esse espírito, né? Então, por exemplo, meu sogro ficou em coma por algum tempo e um dia eu fui no hospital e conversei com ele, né? Dizendo que ele não se preocupasse com a família dele, que a gente cuidaria da família dele, né? Que era a esposa, os filhos, eu casado com a filha dele, né? A gente cuidaria da família dele, né? Quando a gente saiu do hospital, estava a caminho de casa, o telefone tocou dizendo que ele tinha desencarnado. Ou seja, ele se viu livre daquela responsabilidade de querer estar ali, mesmo em coma, porque o espírito não estava conseguindo discernir, né, de que ele poderia ir, que a gente ficaria bem, entre aspas, aqui na Terra, né? Então foi uma conversa que a gente teve com o espírito, não foi com o corpo. O espírito entendeu e partiu. Parece limitada quando olhamos nosso redor, necessidades físicas, condições sociais, interesses, instinto. Isso tudo envolve o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, né? Que ela parece limitada quando eu olho ao meu redor. Não, eu me sinto meio que prisioneiro, porque tem coisas que eu quero fazer e não me é permitido fazer. Assim, bom, depende, né? Aí a gente vai ter que fazer uma avaliação do que de fato você quer fazer. O que você quer fazer traz algum benefício para a comunidade, para você, para outras pessoas, né? Ou não? Necessidades físicas, né? É essa necessidade que nós todos temos de construir, de crescer, de evoluir. E para isso a gente tem que construir, né? Eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido para ver se pelo menos a gente vê quais são as potências. Mas é essa liberdade que nos faz superar todas as limitações. Liberdade ainda junto com responsabilidade aumentam de acordo com a nossa evolução. Então são duas palavras aqui muito importantes para todos nós, que é liberdade e responsabilidade, né? Uma liberdade sem responsabilidade não vai dar certo. Então você tem que ser responsável pelas suas escolhas. E não o outro, né? Responsabilizar quem quer que seja por aquilo que você escolheu e não deu certo, né?
Para sermos livres, temos que querer fazer esforço para que isso aconteça. Como que a gente faz isso? Para sermos livres, temos que querer, né? Temos que querer, se a gente quer ser livre. Fazer esforço para que isso aconteça. Como é que isso se dá? Pela educação e preparação contínua das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. E libertação moral pela conquista das virtudes. Então, se eu quero, né, fazer com que o meu livre-arbítrio, né, ele seja algo que vai me tornar livre, eu tenho que fazer pelo menos essas 4, né, indicações aqui. Educação e preparação contínua das faculdades humanas. A gente trabalha muito na nossa casa a educação do espírito. A gente não trabalha a educação formal, não é o centro espírita que tem que ter essa responsabilidade. Ela tem que ter a responsabilidade da educação do espírito que somos e sempre seremos, e não a educação formal, né? A libertação física pela limitação dos apetites. Ou seja, como é que, de tudo aquilo que a terra te oferece, o que de fato você está usufruindo dela, né? Eu tive a oportunidade de, durante 20 anos, fazer palestra nos Estados Unidos. Fiz mais de 1.200 palestras, trabalhos, estudos, encontros, seminários, né, durante 20 anos. Paramos por causa da pandemia e vamos voltar agora em setembro do ano que vem. E eu fiquei, da primeira vez que eu fui, lógico, das outras vezes também, eu fiquei muito impressionado, porque é o país mais materialista do planeta. É uma coisa impressionante. Você é quase que obrigado a comprar o que você não precisa, né? É como se te puxasse, te chamasse, e você é obrigado ali a comprar até mesmo o que você não precisa. E eu tive vários exemplos, né? Muitos amigos que eu tenho lá, depois de 20 anos, né? E eu fico na casa deles, né? E, por exemplo, um casal de amigos meus que foram para lá, eles montaram a casa deles inteira com coisas que acharam na rua, para o lixo. Televisão, móveis, sofá, tudo acharam na rua. Outros ganham tanta coisa e compram tanta coisa que, às vezes, tem 100 e tantas camisas dentro de um armário, né? Teve uma vez que eu não me contive, peguei as camisas e trouxe para o Brasil, para o Bazar do Centro, né? E aí, quando eu fui fazer palestra em outro centro, uma moça que escutou isso trancou o armário de sapatos dela para eu não tirar os sapatos dela, né? Mas tudo bem, né? Mas depois que eu voltei, ela falou: olha, Bira, tem que te avisar alguma coisa. Aquilo me incomodou tanto que eu agora só tenho 4 pares de sapato. Deus é Pai, né? Libertação intelectual pela conquista da verdade. Seja o que for, a verdade tem que prevalecer. Seja o que for, né? E libertação moral pela conquista das virtudes, né? Essa regrinha aqui, ela é muito boa para ser seguida. Outro pensamento, né? Pensamento é importantíssimo para todos nós, porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é. Tem até um ditado que diz assim, né? Diz-me o que pensas, que eu te direi com quem andas, né? Porque você pensa coisa ruim, você só vai atrair pessoas que pensam coisa ruim. Você pensa coisa boa, você só vai atrair pessoas com coisa boa, né? Eu, graças a Deus, né, as pessoas entendem bem a minha postura, depois de mais de 40 anos estudando e trabalhando com a doutrina espírita, né, que agora, nessas eleições, ninguém me mandou absolutamente nada sobre isso, sobre aquilo outro, fake news, new fakes, não sei o que lá. Não me manda nada, porque sabe que não vai encontrar ali, né, e aí devolve. Não, é isso, tem que ser aquilo. Você é isso, você é aquilo. Gente, tem que interromper.
Não pode, a gente não pode dar continuidade. Nós não seremos mais por causa disso, nós seremos menos. Então a gente interrompe. Uma vez um rapaz me cruzou, né, me deu uma fechada na rua, até no Maitá, né, e fechou o trânsito de Botafogo, e ele estava muito alterado, e dizendo que eu tinha batido no carro deles. Veio a polícia, veio todo mundo e viu que eu não tinha batido. E ele começou até a xingar o pessoal que estava nos outros carros, falando para ele sair dali, que as pessoas tinham que passar, só tinha aquele acesso, né? E isso durou mais de 1 hora, e o trânsito ali fechando todo na região, e ele lá todo alterado, né, e querendo brigar, e querendo socar, e querendo isso, e eu na minha, quieto, né? Acabou tudo, depoimento, eu cheguei perto dele, a polícia disse assim, não vai perto dele. Não, eu vou perto dele, sim. Eu vou falar com ele. Cheguei para ele e disse assim, olha só, eu posso te dar um abraço? Quando eu falei isso, a pessoa desarmou e começou a chorar. Se eu acho que é errado o que ele está fazendo e faço a mesma coisa, não faz sentido. Se eu acho que é errado, então eu estou fazendo errado também. Eu tenho que fazer o contrário. Isso não é nada fácil, não, para nós ainda, mas a gente vai exercitando. E isso eu fiz nesse dia sem nem sentir que estava fazendo. Né? Me deu algo assim, cresceu dentro de mim, e eu cheguei para ele e disse, posso te dar um abraço? Eu senti que ele estava com algum problema para estar agindo daquela forma, né? Eu acho que o que ele precisava era exatamente disso. E aí ele desarmou, entrou no carro dele e foi embora, né? O pensamento. Para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Se você tem algum problema que você considera grande para você, pode não ser grande para o outro, não importa. Isso é problema do outro. Se você considera grande para você, entre em contato com ele, né? Procura saber que força que esse pensamento traz para a modificação da sua vida. Qual é a amplitude dele? O que ele está te causando? De que forma você pode diluir isso que está te causando esse sofrimento? Né? Eu tenho estudado bastante sobre meditação. Né? Desde o ano passado, com esse negócio de pandemia, a gente ficou muito em casa, né? Então eu aproveitei para estudar algumas coisas que é do meu interesse, né? E a gente vai atingindo um estado de calma que só ajuda, não só você, mas principalmente aos outros. Né? Quando meus filhos eram pequenos, eu tenho 3 filhos, né? E 4 netos. Quando meus filhos eram pequenos, né, 2 tem 41 anos, que são gêmeos, e um de 46. Então, quando eu estou trabalhando, estudando em centro espírita há mais de 40 anos, então meus filhos tinham lá 5, 6 anos, né? Minto, era já adolescente, tinha 13, 14, 15 anos, né? E, né, eles reclamavam que eu não ficava em casa, porque eu estava de segunda a domingo no centro espírita. Eu era fanático, confesso, mas por necessidade, por conta de obsessões muito sérias. Então, onde eu encontrei um lugar que eu me vi livre daquela dor e sofrimento que não se explica, entre aspas, você quer ficar ali, né? Então eu me refugiava lá no centro. E eles reclamavam que eu quase não ficava em casa. Eu disse, tá bom, eu vou ficar um fim de semana, então a gente vai sair, vai passear. Fiquei em casa. Passou o fim de semana inteira. Vocês viram eles? Nem eu. Foram brincar com os amigos, foram sair, foram passear, não sei o que lá. Nunca mais. E aí eu conversei com eles. Olha só, eu tenho essa necessidade. E essa necessidade que eu tenho só traz alegria e amor para vocês. Seu pai está adquirindo forças para quando precisar eu poder atender. E aí eles entenderam e começaram. Todos os amigos que tinham problema, manda ligar para o pai, né? Aí foi aquele caos. O pensamento, ele é criador.
todos os nossos pensamentos influenciam para o bem ou para o mal. Todo pensamento um dia volta. Ideais elevados, luz, ideais baixos, sombra. Então não esquecer disso, que todo pensamento ele cria, ele materializa. Eu só posso ter tudo isso aqui porque um dia foi pensado. Né? Um dia foi pensado. Então eu pensei mesa, materializou a mesa, criou-se a mesa. E eles podem influenciar para o bem ou para o mal. Né? A força do pensamento é algo impressionante. Impressionante. A dor, né, que parece que não é, mas é uma potência da alma, né? Tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo e, por amor, foi que Deus formou os seres. Contradição aparente, horrível, problema angustioso, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Né? Tudo que Deus criou aqui na Terra não foi para o mal. Deus não criou nada para o mal. O mal foi o desvirtuamento de todos nós que atendeu a determinadas energias que a gente vem desde a nossa época de primitivo. Então, se eu, quando eu era primitivo, matava uma pessoa, né, um irmão meu, sem ter conhecimento de nada disso que a gente tem hoje. Mas quando eu matava, eu sentia prazer por matar. Eu gostava de matar, de ver sangue, dessas coisas todas. E isso eu desencarno. Quando eu encarno de novo, eu trago isso comigo. Esse prazer, essa vontade. Aí eu continuo matando. E quanto mais eu vou matando, eu vou tendo esse prazer de poder matar. Então eu vou indo, vou continuando a minha trajetória nisso. É por isso que hoje a gente vê isso, olha, primitivo, hein? Hoje nós estamos no segundo estágio e ainda encontra pessoas na Terra que matam sem o menor problema, né? Mata porque gosta. Tem os matadores de aluguel, né? Quem são esses matadores de aluguel? Como que essas pessoas matam quem eles nem conhecem, que nunca fizeram mal para eles e com uma facilidade tão grande? Por que isso? Ninguém nasce assim. Isso é uma construção. Você constrói a você mesmo. Então, eles se construíram assim desde aquela época. E, com certeza, eles também não tiveram caminhos nem facilidades familiares para que eles pudessem se desvirtuar desse caminho. E cada um tem seu livre-arbítrio. Tá sabendo que está fazendo algo errado. Mas, né? Que é a dor? Aviso da natureza. Serve para que não continuemos com os excessos. Não fosse a dor e não perceberíamos o mal agindo em nós. A dor nos mostra o que somos e como nos corrigir. Então é uma bênção. É uma bênção. Não subestime a dor. Ela acontece para que a gente possa crescer, evoluir. É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente, ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, que é o problema da dor. Tudo são palavras, todas essas palavras são de Leon Denis, tá? Que a gente retirou desse tratado, desse estudo dele, do problema do ser e do destino. Né? Passar para a gente ver se dá para ver todos. O Espiritismo contém todos os recursos necessários para consolar a dor. Por quê? Porque explica, consola, faz da dor um processo de educação e reparação, mostra-nos a justiça divina atuando,
mostra o amor de Deus em nossas provações. Isso tudo a gente estuda na doutrina espírita. Então, aqueles que consideram a dor como algo, né, que eu não mereço essa dor, né, ou cria uma raiva excessiva porque está passando por aquele momento de sofrimento e dor, a doutrina ensina isso aqui, ó. A dor consola, né, faz da dor um processo de educação e reparação, justiça divina atuando, amor de Deus em nossas provações. É incrível você falar isso aqui para uma pessoa que não entende, que é o amor de Deus em nossas provações, vão achar que a gente está maluco, né? O amor, que é outra potência. O amor é uma fonte inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Entendemos o amor como um sentimento que leva um ser para outro ser. Nós caminhamos para o amor. Não tenho a menor dúvida disso, né? Um dia todos nós vamos experimentar esse amor que Jesus sente por todos nós. Deus é amor. Nos criou para que nos associemos a esse amor. Pelo amor que a alma se desenvolve, o amor renova sem cessar. E é interessante que a gente, sabendo de tudo isso, porque hoje a gente já sabe, né, todos nós, o que eu tenho feito para que esse amor que está dentro de mim, não é aquele amor que é tão deturpado na novela das 9, né? É aquele amor de Deus que está em você. Porque nós temos isso dentro de nós. Basta que a gente saiba desenvolver. Se eu sei desenvolver, eu consigo tudo isso aqui. Deus é amor, então Ele está em mim, Deus está em tudo. Se Deus está em tudo, Ele está em mim. Se Ele está em mim e é amor, eu sou amor. Né? É uma dedução lógica. Ele nos criou para que nos associemos a esse amor. Foi para isso que Deus nos criou, né? Para amar, pelo amor. E é interessante que Moisés trouxe 10 mandamentos, todos eles muito restritivos, né? Não isso, não aquilo, proibitivo. Não bastasse esses, ainda traz a lei dos homens, né? Olho por olho, dente por dente. 10, né? E mais esses e outros, né? Aí vem Jesus, um só, uma palavrinha só, amar. Aí Jesus deve ter pensado assim, olha, eles vão ter uma certa dificuldade, como nós temos, né? Então vamos levar para eles 3 segmentos, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E aí a gente vai exercitando esse amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. E aí a gente se pergunta, se autoanalisa, né? Amar a Deus, eu já amo a Deus? Mas de que forma que eu amo a Deus? Né? Tem cobrança nesse amor? Amar o próximo, como é que eu já amo o próximo, eu faria qualquer coisa pelo meu próximo? E amar a si mesmo, que é o mais complicado e o mais difícil. Porque se eu amasse de verdade a mim mesmo, eu não faria as barbaridades que eu já fiz e que ainda continuo fazendo. Se não faço fisicamente, faço no pensamento. Né? E aí vem, né, a doutrina espírita, o Consolador prometido, e traz tudo que Jesus nos trouxe de novo. Vem o Chico Xavier com 400 livros, 10 mil textos de Emmanuel, falando tudo de novo. São 2000 e tantos anos que a gente vem ouvindo tudo isso, repetindo tudo isso, e ainda não conseguimos vivenciar tudo isso. Né? E aí vem Joana de Ângeles, qual é a proposta da Joana? Autoconhecimento. Ou seja, não dá para saber o quanto de Jesus, de Deus, de Moisés tem em você, não? Será que tem que mandar mais alguém? Ou mais alguém? Né? Será que você já não dá conta? Né? Porque Jesus falou, né? Podeis fazer mais do que eu. Todo o poder da alma está em querer, saber e amar. Querer, saber, amar. Todo o poder da alma. Isso está com a gente, né? De que forma que nós estamos utilizando isso aqui?
Querer significa desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o conhecimento das coisas e das leis, não caminhamos retamente para nossos objetivos. Amar, porque sem o amor, a vontade e o conhecimento seriam incompletos e sem sentido. Tá? A gente está com um tempinho apertado. Somos potencialmente perfeitos. Somos potencialmente perfeitos. Usemos todo esse verdadeiro arsenal divino e busquemos essa perfeição. Melhoremos dia a dia, observando o que ainda precisamos cultivar. Deus nos criou perfeito, gente. Nós é que vamos estragando aí durante o nosso caminho, né? E para a gente terminar, né, um convite de Jesus, né, que está diante de um caminho, ouçamos o pensamento, coloquemos a vontade em ação. Reflitamos nas dores que suportamos, deixemos o amor nos invadir pouco a pouco. E Jesus está diante de um caminho e ele para e olha para a gente. E o que ele está querendo dizer para a gente? Vem, segue-me. E se você me seguir, através dos conhecimentos que eu já leguei para todos os meus irmãos, com certeza a felicidade estará presente com você e a alegria. Não é mais aquela felicidade que a gente sente com a aquisição da matéria. Não é mais aquela felicidade que a gente sente quando a gente usufrui do poder, quando tem os nossos subalternos à nossa disposição. Não é mais. O poder que a gente exerce quando a gente tem as nossas famílias e faz com que eles sejam, às vezes, muitas vezes, né, colocados de lado e sem escutá-los, sem considerá-los como espíritos que são, seguem uma vida, às vezes, que no futuro não vai dar muito certo. Então eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a usufruir do meu livre-arbítrio da forma como Deus pretende para cada um dos seus filhos. Seguir a Deus, se agarrar a Deus, imitar a Jesus, em tudo e para tudo. Que é dessa forma que as nossas potências da alma despertarão. E quando elas estiverem despertas, saberemos que o amor vai iluminar tudo à nossa volta e vai trazer para todos à nossa volta o bem-estar, que é estar feliz. Muita paz. E assim tivemos o prazer de ouvir o nosso irmão Ubirajara, né? E é prazeroso ouvi-lo, né? Está todo mundo quieto, você está vendo? Estava tão atento a tudo, aí você parou de falar, mas o pensamento continuou, né? É bom assim, quando nos faz refletir, né? É isso aí, vamos refletir em muito que estamos precisando. Mas estamos precisando também, depois de refletir, agir, né? Não basta só refletir, né? Mudar, fazer alguma coisa em nosso próprio bem. As oportunidades estão sendo dadas, né? E o nosso irmão, como sempre, aqui veio de toda boa vontade transmitir aquilo que ele já sabe, e se sabe é porque se esforçou para isso, né? Não caiu do céu, né? E a gente só cabe agradecer a ele, a toda boa vontade, levar o abraço da Casa do Caminho, não só para ele, mas todos os nossos irmãos do CEOI, e saber que o ano que vem, que está logo ali, né?
estaremos convidando novamente. Não vai ficar livre da gente assim tão rápido, não. E nós precisamos ouvi-lo, tá certo? Nossa gratidão. E assim então, prosseguindo, nós vamos aos nossos passos. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo. Aqui estamos para te dirigir a nossa prece de gratidão. Sim, recebemos uma noite abençoada. Graças ao teu amor por todos nós. Graças a esses irmãos benfeitores que nos ofertam as melhores energias, que nos envolvem e assim processam um refazimento nos nossos corações e nas nossas mentes. Com certeza, Jesus, deixaremos a tua casa um pouquinho melhores, mais fortalecidos, pois é o que precisamos para os embates e as adversidades que nos aguardam lá fora. Falamos sobre as potências da alma. Sim, fomos agraciados com tantas potências que, se usássemos dignamente, com certeza
já estaríamos bem melhores. Mas tu sabes muito bem, Jesus querido, ainda somos iniciantes nesta caminhada. Ainda somos tantas vezes rebeldes e outras tantas nos falta a fé. Quantas vezes deixamos de exercitar o muito que já recebemos, que já conhecemos, e deixamos predominar o homem velho com aqueles sentimentos mais rudes, mais grosseiros. Sim, Jesus, tu bem sabes que somos todos imperfeitos, mas estamos na caminhada, e que esta caminhada possa ser aquela que nos irá levar na tua direção, ao teu encontro. Pois tu mesmo dissestes que és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de ti, Jesus querido. Aqui estamos para agradecer, motivos não nos faltam. Rogar pelo nosso irmão Birajara, que aqui veio de toda boa vontade e transmitiu a sua mensagem com tanta propriedade. Que a tua luz, Jesus, se faça sobre ele, com bênçãos de saúde e paz. Mas continue conosco, Jesus, com o teu planeta, que se encontra doente, tu bem sabes. Ajude-nos a superar as dificuldades, as nossas deficiências. Ajude-nos a entender as leis do Supremo Pai e a aceitar resignadamente a vontade dele. Com certeza, Jesus, tu continuas conosco, nos comandando, nos orientando. Apesar de, por vezes, acharmos que estamos sós. Mas tu mesmo nos disse que não nos deixaríamos sós até o fim dos tempos. Mas abençoe em especial os nossos irmãos mais sofredores, vítimas de tantas calamidades e catástrofes que assolam o nosso planeta. Se com eles, fortaleça-os na fé, na coragem e na esperança de dias melhores. Pois sabemos que tudo passa e os momentos difíceis também passarão. Mas nos cabe, Jesus, te fazer uma rogativa especial pelo nosso querido Brasil. Interceda junto a Ismael para que abençoe a todos nós brasileiros, a todas as autoridades, a todos aqueles que têm a função de decidir,
para que o nosso país possa superar as adversidades e o quanto antes o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, possa respirar dias de paz, harmonia e união. E que esses amigos espirituais abençoem a todos nós e a toda a humanidade. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com o seu manto de luz e de amor. E que a bênção do Pai Maior se faça com todos nós. Assim sendo, com muita alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. E lembrar a todos que ainda temos alguns CDs da Bisa na secretaria. Quem quiser dar um presente de Natal, procure a nossa secretaria. Prometo que esse ano eu não vou pedir mais nada a vocês, tá bom? Esse ano não, só ano que vem. Mas é lógico que a gente precisa sempre agradecer, né? Tudo que fazemos e que fizemos é com a colaboração de todos. E ano que vem não vai ser diferente. Para que façamos alguma coisa de bom, de útil, de caridoso, dependemos da colaboração de todos. A única coisa que eu quero lembrar é que na próxima segunda-feira, como já é combinado da maioria, nós vamos fazer uma reunião no salão com aqueles que participam do estudo sistematizado, para que a gente possa decidir as turmas do ano que vem. E após a reunião do estudo sistematizado, faremos uma reunião com os trabalhadores da casa. Então não faltem, primeiro para decidirmos as turmas do estudo sistematizado. E após, para que possamos bater aquele papinho de pé de ouvido do final de ano dos trabalhadores. Tá bom? Obrigado por tudo. Vamos na paz de Jesus.